nasceu, viu, gente? Depois de alguns anos de um programa chamado Resgate Já, né? Que, se Deus quiser, esse ano a nossa equipe vai trazer ainda algumas coisas, algumas gravações dessa época e também outras atuais. E por algumas vezes até na Fazenda da Esperança eu estive. E depois de ter visitado cadeias públicas, presídios de segurança máxima, fazendas de recuperação, casas de apoio ao soro positivo, ou seja, ao portador do vírus HIV em fase terminal, depois de ver tanta gente pagando um preço tão alto por um pecado cometido, Deus colocou no meu coração a seguinte inspiração: ensina essa juventude a dizer não ao pecado, para não precisar pagar no próprio corpo o que eu já paguei no meu. Mas como? E de tanto conviver com vocês, né, que tem a metodologia, eu digo até mais, a espiritualidade do só por hoje, os 12 passos, Deus falou, então, ensina a dizer não, por hoje não, não apenas a droga, mas todo tipo de pecado. O nosso não é para o pecador é o alvo da nossa misericórdia, do nosso amor, do nosso respeito, do nosso carinho, a gente se debruça sobre o pecador. O nosso não é para o pecado que quer acabar com o pecador. Então nós nunca seremos contra o pecador, se eu não serei contra mim mesmo. Mas essa inspiração é linda, e a gente encontra na Fazenda da Esperança um grande aliado, quer dizer, na verdade o Espírito Santo soprou lá e soprou aqui também. Nós vamos contar um pouquinho como é que nasceu essa Fazenda da Esperança, mas primeiro eu gostaria que você apresentasse esse casal para nós, que vieram da Rússia, é isso mesmo? E estão partindo e voltando já depois da manhã. Mas é uma alegria muito grande quando o Dunga me deu esse presente de poder participar aqui com vocês. Falando com a Dani, não é? Ela falou, se você quiser, traga alguém para dar o seu depoimento. E o Alexander, né, e a Olga estavam chegando aqui, né, por uma providência divina que nós recebemos, de realizarmos um seminário aqui sobre prevenção de drogas e violência, e trouxemos vários dos nossos responsáveis das diversas fazendas. E uma instituição financiou e pôde trazer, né, o casal que, como o Dunga falou, há 6 meses atrás, inaugurou a Fazenda da Esperança lá na Rússia, na casa deles, né? Então, agora... Eu tenho a impressão, Dunga, que a turma deve estar curiosa para saber, será que eles falam mesmo português? Vamos fazer o teste, né? Fala alguma palavrinha, né, Olga? Boa noite a todas. Então, meu nome é Olga, nós chegamos da Rússia, eu tenho 34 anos e sou casada com ele já há 15 anos. Então... Deu para entender? Oh, perfeitamente. Boa noite. Sou Alexander, da Rússia, marido da Olga. Também moro junto com ela, mas... Casado também há 15 anos sim, com ela. Sim, mas, infelizmente, nós conhecemos a Fazenda Esperança pela nossa vida que passou pelas drogas. Depois nós vamos contar um pouco para vocês. Uma vez resgatado, agora resgatando. Mas vamos conhecer um pouquinho, como é que você pensa que começou essa Fazenda da Esperança? Hoje é conhecida, né, no Brasil, acho que é a Fazenda de Recuperação para Drogados, digamos assim, que eu não gosto muito de dizer assim, Fazenda de Recuperação para Drogados, mas é a realidade, é um lugar onde as pessoas se recuperam, mas é a mais conhecida, né, é a mais, no nosso meio, a que se mais fala, que se mais pronuncia, que se mais vê, é realmente a Fazenda da Esperança. Mas como é que isso começou, né, senhor? Eu sei mais ou menos, você já me disse, começou com um momento teu na tua casa, mas conta para nós, como é que começou essa obra maravilhosa? Gostei quando você falou assim, começou em casa, porque aqui eu me sinto livre, né, me sinto em família, quando eu vi muitas mães aqui, não é, muitos pais, muitos de vocês jovens, né, quando eu tive a graça de conhecer o Frei Hans, quando ele chegou na paróquia de Nossa Senhora da Glória, nos primeiros contatos que eu tive com ele,
como jovem naquela época, com 17 para 18 anos, me impressionou muito as palavras que ele dizia. E logo que eu fui conversar com ele, eu contei para ele todo o desejo que eu tinha no meu coração de que em casa, né, com meu pai e minha mãe, a gente pudesse viver uma vida assim, de família harmoniosa, né, porque não acontecia isso. E o Frei me abriu os olhos para entender, né, que o problema não estava no meu pai, que às vezes chegava alcoolizado em casa, né, mas dentro de mim, que não aceitava como ele era, né. E começou com uma experiência muito simples, porque quando eu voltando de uma conversa com o Frei Hans, eu fui para a cozinha, coisa que eu não fazia, né, e fiz um café e levei para papai. Né? Era inédito aquilo lá. Foi. E com o pensamento assim, desejo assim de amá-lo como ele era, né, sem pretender alguma coisa, né? E aqui começou uma experiência maravilhosa assim, entre eu e ele, que a minha mãe decidiu fazer junto, né? E começou uma experiência de recuperação assim entre papai, eu, minha mãe e meus irmãos, que durou praticamente uns 2, 3 anos, né? Ao ponto que ocorreu uma transformação na minha vida, na vida dele, né? E junto com o Frei Hans na paróquia, que desembocou para fora, né? E aí veio essa experiência do encontro que eu tive com os jovens numa boca de fumo, que era mais ou menos uns 500 metros de casa, né? Porque meu pai e minha mãe encontraram um trabalho em Moçambique, na África, era para toda a nossa família ir. E eu decidi ficar. E com essa experiência que eu tinha feito com o papai, me veio o desejo de repetir essa experiência com esses jovens que estavam na boca de fumo. Só que, por ser um jovem assim, que sempre frequentava a paróquia, comunidade, tinha uma comunidade muito viva, que era mais ou menos na época em que estava nascendo também aqui, muitos de lá estavam ligados aqui à Canção Nova, né? A gente frequentava reciprocamente, né? Mas, voltando a essa história da esquina, quando eu passava por lá, eu tinha medo de parar naquele grupo e não sabia como fazer. Foi então que uma frase do Evangelho, que era costume nós escolhermos na paróquia para viver, me deu a força de ir ao encontro deles. Era aquela frase de São Paulo: fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos. E essa frase me fez me aproximar do Ademir, um desses jovens que frequentava essa boca. Eu perguntei para ele se ele podia me ensinar a fazer uma pulseira de artesanato, que eu descobri que ele sabia fazer. Ele, na hora, ficou surpreendido e me convidou para ir na sua casa. E, quando eu cheguei na casa dele, ficamos 2 horas juntos, aprendi o que ele sabia fazer, mas me impressionou, não é, a sinceridade e a abertura que ele teve quando ele me contou toda a sua história. E um momento assim me tocou muito quando ele disse assim para mim que experimentava uma solidão muito grande, e especialmente quando ele via a mãe dele chorando, porque ele não sabia mudar aquela situação. Eu só escutei. Mas no final, antes de sair da casa dele, com 3 pulseiras na minha mão, que ele me ensinou a fazer, né, ele me olhou nos olhos, me pegou no braço e me disse assim: Nelson, quero te dizer uma coisa. Eu sinto que pela primeira vez na minha vida eu encontrei um amigo de verdade. E me abraçou. Aí você pode imaginar, eu saí da casa dele com uma alegria que poucas vezes na minha vida eu tinha experimentado. E foi a partir desse encontro que ele me introduziu no grupo e me apresentou para todos os colegas, né, e fez com que eu começasse a conviver com eles. Ou seja, aqueles que estavam usando a droga. Foram 2 meses de convivência que ele me deu a chance de ter. Aí começou uma aventura extraordinária, extraordinária. Então segura um pouquinho que nós vamos conhecer essa aventura. Veja o que um cafezinho para o pai não faz, hein? Às vezes você está achando que o problema da sua casa é fulano, ciclano, beltrano. Pode até ser que o problema seja realmente aquela pessoa, mas você já pensou na possibilidade que a solução pode estar com você? E uma atitude concreta, carinhosa, pode começar a mudar a situação que você encontra na tua casa? Pensa nisso, tá bom?